Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Patrícia e hoje vamos trabalhar juntos mais uma aula de língua portuguesa para os alunos do 4º ano. Joia? Para nós iniciarmos, então, vamos conhecer os objetivos da nossa aula de hoje? Acompanhe aqui na tela com a professora. Hoje, crianças, nós vamos planejar e produzir um texto sobre a mediação da professora. Joia? E nós vamos reescrever também o conto A Princesa e a Ervilha com base no planejamento prévio. Então, vocês devem se lembrar, não é mesmo? Que na aula anterior nós fizemos o quê? Montamos um roteiro, isso mesmo. Aí a professora explicou para vocês que o roteiro, né, é uma maneira ali de nós fazermos um planejamento prévio do que nós vamos escrever no texto, joia? Então, nós colocamos ali os fatos mais importantes, né, de uma maneira bem sucinta, para que a gente não esqueça de colocar nada, né, e coloque também na ordem correta, ok? Muito bem. Então, eu quero convidá-los hoje, né, para nós reescrevermos um conto, ok? Para isso, né, além de nós usarmos o roteiro que nós fizemos lá na aula anterior, a professora quer lembrar vocês de alguns elementos que são muito importantes quando nós vamos escrever um texto, certo? Esses elementos ajudam a deixar o texto mais coeso, mais compreensível, certo? Para que quem vai ler, né, para que o leitor consiga compreender bem o que nós quisemos dizer naquele texto, certo? Então, acompanhe aqui comigo. O título, crianças, então um texto precisa sempre ter título. Pelo título ali, a gente já sabe mais ou menos do que vai se tratar aquela história, ok? Parágrafos. Então, cada vez que eu vou escrever uma nova ideia, certo? Eu vou, o parágrafo é aquele recuo lá, vocês se lembram ali na margem esquerda, que a gente precisa, né, colocar, muitas vezes vocês aprenderam colocando o dedinho e tudo mais, certo? Então, não pode esquecer que um bom texto é bem dividido em parágrafos. Cada vez que eu vou escrever uma nova ideia, certo? Ou iniciar uma nova ideia ali, eu coloco um parágrafo no meu texto, crianças. Pontuação. A pontuação é um elemento importantíssimo no texto, certo? O que nos leva a compreender um texto é justamente a pontuação também. Saber onde parar, onde finalizar uma ideia, certo? Onde começar outra. Então, é um recurso extremamente importante, crianças. Outro aqui, recursos coesivos, né? Então, palavras que nós usamos para estabelecer relação de sentido entre as partes de um texto. Então, aqui os recursos coesivos são aqueles recursos que ligam ali, certo? Uma parte do texto a outra, uma frase a outra, né? Que ligam ali as ideias que aquele texto tem. Joia? As palavras, então, que substituem os termos repetidos, crianças. Então, eu preciso conhecer algumas palavras para eu não sempre usar as mesmas ali no texto, para que ele não se torne um texto cansativo, certo? Um texto chato, repetitivo. Toda vez eu vou ali e vou ler várias vezes aquela mesma palavra. Então, eu preciso conhecer algumas que possam substituir dando o mesmo significado, ok? E expressões que dão emoção ao texto, tá? Então, esse é um outro recurso, um outro elemento, né? Extremamente importante para vocês usarem no texto. Por quê? Porque isso chama a atenção do leitor, deixa o texto assim mais curioso, né? Você quer saber o que vai acontecer, enfim. Então, essas palavras que nós usamos para dar emoção, né, são importantes para isso, para a gente deixar o texto assim mais atraente para o leitor, ok? E vocês se lembram, então, que a professora, na aula anterior, também havia pedido uma tarefa. Então, veja ali. A tarefa era a seguinte, né? Com base no roteiro elaborado na aula anterior, né, que nós elaboramos, reconte oralmente o conto A Princesa e a Ervilha. Grave e envie um vídeo para sua professora. Então, vocês se lembram que eu havia, né, pedido para vocês recontarem oralmente esse conto, né, para alguém da família de vocês, pedir para um adulto, alguém gravar
e mandar o vídeo para onde? Lá no grupo, né, da sua professora, para ela ver que você fez a tarefinha aqui do Vem Aprender, certo? Que você fez o reconto oral, joia? E esse reconto, crianças, era com base aqui no roteiro que nós criamos na nossa aula, beleza? Então, eu quero aproveitar e mandar um forte abraço ali para a aluna Marina, para o aluno Pedro e para a aluna Isabela, lá da Escola Maria Antônia de Andrade, que é a escola onde a professora Patrícia trabalha, joia? Aproveitar e mandar um beijo, um abraço para todo mundo, dizer que eu estou com muitas saudades e agradecê-los por terem me enviado o vídeo que eu solicitei. Agora a professora vai colocar só um videozinho de apresentação deles, porque nós vamos fazer a reescrita, né, do conto que eles fizeram oralmente. Então, vamos conhecer eles aqui, crianças. Olá, meu nome é Marina, estou na Escola Maria Antônia de Andrade e sou do 4º ano. Oi, sou o Pedro, da Escola Municipal Professora Maria Antônia de Andrade. Sou do 4º ano. Eu sou a Isabela, do 4º ano da Escola Maria Antônia de Andrade. Hoje eu vou ler uma história para vocês. Joia! Então eu quero agradecer, né, aos alunos, ao Pedro, à Isabela e à Marina, que enviaram para a gente o reconto oral deles. Joia! Para que a gente faça daí a transcrição deste reconto, né, para que a gente reescreva ele, eu quero que vocês relembrem com a professora aqui, crianças, o roteiro que nós criamos lá na aula passada. Joia? Então vejam, vocês se lembram que nós tínhamos colocado o título, né, que é a princesa e a ervilha, e nós enumeramos os fatos ali, nós colocamos os fatos principais, né, deste conto, né, do conto A Princesa e a Ervilha. Então leiam aqui junto com a professora, já pegue o teu caderninho, se você ainda não pegou, já veja se faltou de repente, né, algum tópico para você colocar, porque quando você for fazer, né, a reescrita, você vai precisar dele, joia? Então acompanhe a leitura aqui comigo. Um príncipe desejava se casar, viajou o mundo todo, lembram-se? Não achou, né, a princesa, houve uma tempestade, uma moça bateu à porta, a rainha colocou um grão de ervilha. A rainha perguntou se dormiu bem, né, se a princesa havia dormido bem. Todos acreditaram, certo? Todos acreditaram que o quê? Que ela era uma verdadeira princesa, baseando-se lá na história, né, do conto, lá na resposta dela no conto, de que ela não tinha dormido bem, crianças. Então, todos acreditaram, eles se casaram, né, o príncipe e a princesa se casaram e viveram felizes para sempre. Joia! Então, esses foram os tópicos, né, do roteiro que nós criamos na nossa aula para a gente poder fazer essa reescrita. Vamos lá, então, para a nossa reescrita agora? Hoje vou ler um trecho para vocês, A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe que queria muito se casar com uma princesa, queria muito mesmo. Viajou pelo mundo inteiro para encontrar uma que fosse dos seus sonhos, mas não gostou de nenhuma. Voltou para sua casa desapontado. Naquela noite começou uma forte chuva, raios e trovões, até que ele ouviu alguém batendo em sua porta, e ele foi abrir. Agora, a professora quer que vocês acompanhem aqui comigo, certo? O trecho que a Marina reescreveu, né? Que ela fez o reconto, então nós vamos reescrever aqui na nossa aula agora. E a professora vai fazer algumas perguntas, né? E eu quero ver se você, aí de casa, me ajuda a responder e se também, né, no texto que a Marina fez o reconto, ali no reconto da Marina, se ela também contemplou as perguntas que a professora aqui está fazendo para vocês. Então, veja, normalmente, quando nós começamos uma história, crianças, né, não necessariamente em 100% dos casos, mas normalmente, como que nós começamos uma história? Ah, era uma vez. Então, vamos ver como que a Marina iniciou essa história?
Muito bem, então vejam, né? A Marina colocou ali, era uma vez, né? Então iniciou-se a história com este elemento, né? Era uma vez, um príncipe que queria muito se casar com uma princesa, queria muito mesmo, certo? Vamos ver, então, qual era a condição, certo? O príncipe queria muito se casar, mas qual que era a condição para que ele se casasse? A professora, na realidade, pulou uma etapa aqui, crianças. Né? Antes disso, vejam, o príncipe queria muito se casar, mas o que ele fez? Né? O que ele fez para realizar este desejo? Ele foi em busca, né, da sua princesa. Então, a Marina colocou ali, né, no reconto dela, que ele viajou pelo mundo inteiro para encontrar uma que fosse dos seus sonhos, mas ele não gostou de nenhuma. Agora sim, né, vem a parte que a professora havia comentado com vocês, certo? Então, veja, ele não conseguiu encontrar, né, a princesa verdadeira. Então, o que aconteceu? Ele voltou para casa desapontado. Isso mesmo. Aí vamos agora retomar a outra ideia, né? O que aconteceu naquela noite, crianças? Vamos ver aqui? Muito bem, então a Marina, né, no seu reconto, lá, colocou que naquela noite começou uma forte chuva, certo? Raios e trovões, até que ele ouviu alguém batendo em sua porta e ele foi abrir. Joia! Agora, a professora vai trazer para vocês, crianças, o trecho que o Pedro, né, fez desse texto. Então, ele fez também o reconto desse texto. Vamos acompanhar aqui qual foi o trecho que ele recontou para nós. Lá fora estava uma princesa toda molhada, da que disse ser uma princesa de verdade. A rainha velha entrou no quarto e colocou um grão de ervilha sobre 20 acolchoados de pena. Jóia! Agora, então, a professora quer convidar vocês, né, a acompanhar aqui comigo, então, na tela, o trecho, né, que o Pedro fez o reconto. Então, vai aparecer ali ele reescrito, crianças. Muito bem. Então, aqui o Pedro nos conta que lá fora, né, tinha uma princesa toda molhada e que dizia ser uma princesa de verdade, certo? Agora a gente vai acompanhar o que foi que a rainha fez. Isso, então veja, o Pedro, né, fez lá no reconto, nos disse no reconto dele que a rainha entrou no quarto e colocou um grão de ervilha sobre 20 acolchoados de pena, crianças. Joia? Agora a gente vai acompanhar então o reconto da aluna Isabela, certo? Ouçam aí em casa com a professora e depois a gente vai ver a reescrita aqui como é que ficou. A princesa acordou e disse: dormi muito mal, tinha algo embaixo daquela cama. Fiquei com o corpo todo dolorido. Perceberam então que era a verdadeira princesa, pois tinha a pele muito sensível, porque tinha sentido o grão de ervilha com tantos colchões. O príncipe se casou com ela e foram felizes para sempre. Joia, muito obrigada então também, né, para a Isabela ali que nos mandou o reconto dela. Agora, crianças, vamos ver aqui, ó, a professora
quer questionar vocês, como a princesa disse que dormiu como, né? Dormiu bem ou dormiu mal? Vamos ver ali o que foi que a Isabela reescreveu? Joia. Então, né, ela falou assim, ela nos contou assim: a princesa acordou e disse: dormi muito mal, tinha algo embaixo daquela cama, fiquei com o corpo todo dolorido. Vamos ver o que acontece em seguida? Joia. Vejam o que aconteceu. Perceberam então, né, pelo reconto da Isabela, crianças. Perceberam então que era a verdadeira princesa, pois tinha a pele muito sensível. Então eles chegaram, né, a essa conclusão que ela era uma verdadeira princesa, né? Ela nos contou ali, né, porque tinha a pele muito sensível. Porque tinha sentido o grão de ervilha com tantos colchões. E o que aconteceu por último? Joia, então a Isabela nos conta, né, que o príncipe se casou com ela e que eles foram felizes para sempre. Muito bem. Novamente a professora quer agradecer aos alunos, né, Marina, Pedro e Isabela, lá da Escola Maria Antônia, mandar um forte abraço para eles, ok? E você aí mandou o seu reconto para sua professora? Veja só que legal, né? A sua professora vai estar ouvindo o seu reconto. Agora, crianças, a professora então, né, juntou ali os trechos que os 3 alunos haviam recontado para nós, né? E eu reescrevi. Então vamos ver como é que ficou o texto? Acompanhe a leitura aqui com a professora. A princesa e a ervilha. Era uma vez um príncipe que queria muito se casar com uma princesa. Queria muito mesmo. Viajou pelo mundo inteiro para encontrar uma que fosse dos seus sonhos, mas não gostou de nenhuma. Voltou para casa desapontado. Naquela noite, começou uma forte chuva, raios e trovões, até que ele ouviu alguém batendo em sua porta e ele foi abrir. Lá fora estava uma princesa toda molhada, daí que disse ser uma princesa de verdade. A rainha velha entrou no quarto e colocou um grão de ervilha sobre 20 acolchoados de pena. A princesa acordou e disse: dormi muito mal, tinha algo embaixo daquela cama, fiquei com o corpo todo dolorido. Perceberam então que era a verdadeira princesa, pois tinha a pele muito sensível, porque tinha sentido o grão de ervilha com tantos colchões. O príncipe se casou com ela e foram felizes para sempre. Então, este aqui, né, é o texto reescrito pela professora com base no reconto lá dos nossos amigos, né? Lá da Marina, da Isabela e do Pedro. Joia? Então, vejam, né? Agora, nós vamos... Lembram lá que no início da aula a professora apresentou para vocês os elementos que um texto deveria conter, né? Para verificarmos se ele foi bem escrito, se ele está coeso, se quem vai ler este texto, vai conseguir compreender bem ele, não é mesmo, crianças? Então, ó, a professora tinha colocado vários ali elementos para vocês e vamos ver se as crianças contemplaram esses elementos aqui, né, no processo de reconto, né, na reescrita que a professora fez. Vamos lá? Então vejam, esse elemento aqui, qual que é mesmo? Isso, o título, né? Então a professora já havia dito para vocês que sempre que nós vamos escrever um texto, mesmo que seja uma reescrita de texto, crianças, tá? O título deve estar presente, tá?
Ah, eu vou fazer o título por último, vou escrever a história, não tem problema, desde que você não esqueça. Nesse caso, como nós estamos fazendo uma reescrita, o nome ali, né, da história do conto vai ser o mesmo que da história original, joia? Então, lembram-se do parágrafo que a professora explicou para vocês, né? Olha ali no cantinho, né, um parágrafo para dar ideia de que uma ideia vai começar, né? Então, eu estou começando ali uma ideia, sempre que isso acontecer, eu vou colocar um parágrafo, ok? Então, veja. Vocês se lembram dos elementos coesivos, dos elementos que fazem, né, uma ligação ali entre as ideias? Né? O elemento mas aqui está, né, se contrapondo, né, à ideia de, veja, viajou pelo mundo inteiro para encontrar uma que fosse dos seus sonhos. Né? Então, aqui está se contrapondo. Mas, né, porém, lembram-se dos elementos que nós podemos usar até para substituir, para sempre, né, não usarmos os mesmos? Mas, porém, todavia. Então, veja, mas ele não gostou de nenhuma. Então, esta ideia aqui, né, está complementando a outra ali, né? Está se contrapondo. Ele viajou, encontrou várias princesas, mas não gostou de nenhuma, ok? E aqui, olha, viajou pelo mundo inteiro para encontrar uma, crianças. Esse uma se refere a quê? A quem, né? Melhor dizendo. Então, veja, aqui para não repetir, então, crianças, né? A palavrinha princesa, o termo princesa, ela usou a palavra uma, certo? Então, aqui refere-se à substituição de termos repetidos, ok? Agora, vamos analisar aqui este parágrafo. Naquela noite, começou uma forte chuva, raios e trovões, até que ele ouviu alguém batendo em sua porta e ele foi abrir. Lá fora estava uma princesa toda molhada, daí que disse ser uma princesa de verdade. A rainha velha entrou no quarto e colocou um grão de ervilha sobre 20 acolchoados de pena. Então, aqui, quais os elementos será que nós vamos identificar, né, nessa reescrita? Olha, já ficou vermelhinho ali, né? A vírgula, a pontuação, certo? Lembram-se que a professora havia explicado para vocês também que é um elemento extremamente importante num texto, para que o texto fique compreensível, crianças. Eu sei, né, qual é o momento de eu parar, de eu fazer uma pausa maior, ou de eu fazer uma pausa mais rápida, certo? E aqui também o ponto final, né, que vai indicar ali que uma ideia está finalizando, eu vou iniciar outra, ok? Agora aqui, vejam, nestes parágrafos, a princesa acordou e disse, dormi muito mal. Tinha algo embaixo daquela cama. Fiquei com o corpo todo dolorido. Perceberam então que era a verdadeira princesa, pois tinha a pele muito sensível, porque tinha sentido o grão de ervilha com tantos colchões. O príncipe se casou com ela e foram felizes para sempre. Aqui nós temos o termo felizes para sempre, vejam ali, certo? Então, são essas palavras que nós usamos para dar emoção ao texto também, né? Por exemplo, aqui, quando eu falo que a pele é muito sensível, né? São todos termos ali que eu dou para dar mais, que eu uso, desculpe, para dar mais encantamento no texto, para chamar mais a atenção do leitor, crianças, ok? Agora, a professora tem uma tarefinha para vocês também, certo? Então, vejam, lá, né, na nossa primeira aula desta semana, nós fizemos o nosso roteiro, colocamos ali, certo? Todos, né, os principais elementos ali, né, na ordem cronológica, ou seja, na ordem dos fatos, né, como eles aconteceram. Nesta aula, né, aí, na primeira aula ainda era para vocês fazerem o reconto oral dessa história, certo? Né? Gravarem o videozinho, treinarem ali bem os acontecimentos dos fatos, vocês mesmos, né, contando. Nesta aula aqui, nós fizemos o quê? A reescrita, certo? Nos baseando no quê? No roteiro que nós fizemos lá na primeira aula. Agora, preste bem atenção no que é que vocês vão fazer. Eu preciso, né, eu conto com vocês para que
para que vocês, se baseando aqui, crianças, né, na reescrita que a professora fez do conto lá, né, da Princesa e da Ervilha, que a Marina, o Pedro, né, e a Isabela fizeram, vocês viram que eles recontaram, né, e nós fizemos a reescrita aqui na nossa aula. Então, eu quero que vocês também reescrevam, né, a história de vocês, o reconto oral que vocês fizeram, individualmente. Veja, reescrever individualmente o conto A Princesa e a Ervilha, com base no roteiro registrado no seu caderno na aula anterior. Então, basicamente, você vai fazer o que nós fizemos aqui na nossa aula hoje, ok? Você vai reescrever segundo o seu reconto oral. Não se preocupe tanto agora com pontuação, sabem, crianças? Com esses elementos ali, claro que com parágrafo, o que vocês forem lembrando na reescrita, vocês vão colocando. Mas depois, na próxima aula, nós vamos fazer uma revisão do nosso texto. Nós vamos ver quais elementos que nós podemos estar melhorando nele, ok? E aí a gente vai focar bem nesta parte. Então agora, o que a professora quer de vocês é que vocês façam a reescrita, né, do reconto oral de vocês, ok? Joia? Posso contar com vocês? Que bom! Então pegue o seu caderninho, né, já faça a reescrita, aproveita que está tudo fresquinho ali na memória já, que você viu a aula hoje. Não é um conto longo, né, então você consegue fazer ele, tira um tempinho ali do seu dia, você vai fazer ele rapidamente, ok? Vamos ver então, crianças, se nós atingimos os objetivos da nossa aula de hoje? Acompanhe aqui com a professora. Veja, planejar e produzir o texto sob a mediação da professora? Sim, né? Nós planejamos o texto, né? Fizemos ali o roteirinho, escrevemos ali, né, os acontecimentos do texto na ordem cronológica, ou seja, o que aconteceu primeiro, o que veio em seguida, né, o que veio depois e qual foi o final da nossa história. Então, nós planejamos e nós produzimos, certo? Então, sim, né, atingimos esse objetivo. Reescrevemos o conto A Princesa e a Ervilha com base nesse planejamento prévio? Sim, né? Nós fizemos a reescrita ali do reconto oral dos alunos, né? Lá da Escola Maria Antônia, certo? E aí seguimos também, né, o nosso roteiro para fazer essa reescrita. A professora foi fazendo as perguntinhas ali para vocês, né, baseado lá no roteiro que nós havíamos feito. Fomos respondendo a perguntinha, né? E ali nós conseguimos organizar a reescrita do nosso texto, crianças. Então, sim, também atingimos esse objetivo, ok? A professora quer desejar um grande abraço, né, para vocês. Quero dizer para vocês que continuem se cuidando, fiquem em casa, cuidem dos seus familiares também, que o momento que estamos passando está bem complicado, né? Mas vai passar, certo? Acreditem que vai passar. E continuem estudando, né? Quando for possível, retire suas atividades lá na escola, faça as atividades, acompanhe as aulas, crianças, porque é muito importante, certo? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. E aí, animados para a aula de hoje, crianças? Então vamos ver qual será o objetivo da nossa aula de hoje? Olhem aí na telinha de vocês, crianças. O nosso objetivo será identificar no quadro operatório da multiplicação as propriedades aritméticas por meio de investigações matemáticas. E para iniciar, a professora trouxe um amiguinho ali. Vamos ver o que ele tem para nos dizer? Vocês conhecem um jeito de fazer a tabuada juntas no mesmo lugar? E será que, sabendo fazer a tabuada de um número, conseguimos fazer as outras? Então, sim, crianças, nós conseguimos fazer todas as tabuadas juntas no mesmo lugar. Olha só, esse daqui é o quadro operatório da multiplicação. Ele também é chamado de tábua de Pitágoras. Então, olhem aqui na bancada com a professora, crianças. Muito bem.
Pitágoras, ele foi um estudioso que trouxe muitas contribuições para nós. E a tábua de Pitágoras é uma delas. Então, vejam lá. Vamos preencher com a professora, então, crianças? Mas antes de nós começarmos a preencher, respondam aí para a professora. Vocês conhecem as tabuadas do 1 ao 10 já? Sim? Sim, certo, conhecem, muito bem. Qual delas vocês acham que é a mais fácil? Ah, eu acho que eu já sei. É a tabuada do 1, não é mesmo? Porque qualquer número vezes 1 é sempre ele mesmo, não é? Isso! Então, quanto é 1 milhão vezes 1? Vocês sabem dizer para a professora? 1 milhão! Perfeito! E qual é a tabuada que vocês acham mais difícil, crianças? Ah, eu não sei, mas eu posso arriscar que vocês digam aí em casa a do 7, a do 8 ou a do 9, certo? E aí, será que nós conseguimos fazer as tabuadas mais difíceis a partir das tabuadas mais fáceis que a gente já fez? Então, vamos ver aqui na tábua operatória com a professora? Olhem aqui na bancada. Então, vamos iniciar completando o quadro aqui com a professora, com as mais fáceis. Muito bem. Então, vejam, aqui a professora tem as linhas e a professora tem as colunas. Então, a professora vai iniciar a tabuada completando as linhas, certo, crianças? Então, vamos lá. Vocês sabem a tabuada do 1? Tenho certeza que sim. Então, vamos completar com a professora. Olhem lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, olhem lá. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. Vão falando com a professora. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 7, 7. Muito bem. Olha só que fácil a tabuada do 1. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 9, 9. E 1 vezes 10, 10. Muito bem, crianças. Olhem lá. Já completamos a primeira linha com a tabuada do 1. Muito bem. Então, crianças, vocês perceberam aqui na tábua operatória? Olhem lá. Vocês perceberam que aqui nesta linha nós temos os números do 1 ao 10? Isso mesmo. Observem que aqui, nessa primeira coluna, nós também temos os números de 1 ao 10. Ótimo! Então, agora vamos completar a tabuada do 2 com a professora? Então, vamos lá, crianças. 2 vezes 1 ou 2 vezes o número 1 é 2. 2 vezes o número 2, olhem lá. 2 vezes o número 2. Quanto é, crianças? 4. Muito bem. Ótimo! 2 vezes o número 3, quanto é, crianças? Vocês sabem? 6, muito bem! Olha só, será que vocês estão percebendo alguma regularidade aqui na tabuada do 2? De quanto em quanto a tabuada do 2 está aumentando, crianças? Isso, de 2 em 2. 2 mais 2 é 4, 4 mais 2 é 6. Muito bem. Então, vamos prosseguir. 2 vezes o número 4 é 8. Ótimo. 2 vezes o número 5 é 10. Muito bem. Olha só, será que vocês conseguem perceber mais uma regularidade aqui no nosso quadro? Vamos observar com a professora aqui, crianças. O que o 2 é do 1? Vocês sabem?
Alguém aí em casa falou que é o dobro. Isso mesmo! O 2 é o dobro de 1. Será que isso continua se repetindo? Muito bem, vamos ver. O que o 4 é do 2, crianças? Também é o dobro. Olhem lá. E agora, crianças, será que o 6 é dobro de 3? É também. Então, vejam, conseguimos encontrar mais uma regularidade. A tabuada do 2 aumenta de 2 em 2 e a tabuada do 2 é o dobro da tabuada do 1. Muito bem, crianças. Olha só que legal. Então, vamos continuar completando a tabuada do 2? Olhem lá com a professora. Então, 2 vezes o número 6 é 12. 2 vezes o número 7, 14. 2 vezes o número 8, 16. Muito bem, vejam que eu posso descobrir o resultado somando o número anterior mais 2 ou pensar qual é o dobro de 9, crianças, vocês sabem? 16 mais 2 é 18 e o dobro de 9 também é 18, ótimo! E 2 vezes o número 10 é 20, muito bem! Olha quantas coisas legais nós percebemos na tabuada do 2, certo? Agora vamos completar a tabuada do 3 com a professora, certo? Então, olhem lá novamente, crianças. 3 vezes o número 1 é 3, muito fácil, certo? 3 vezes o número 2, sabem quanto é? É 6, muito bem. 3 vezes o número 3, quanto é, crianças? 9, parabéns para quem falou em casa, ótimo! Então percebam, crianças, de quanto em quanto a tabuada do 3 está aumentando? Isso mesmo, de 3 em 3. Se a tabuada do 1 aumenta de 1 em 1, a tabuada do 2 aumenta de 2 em 2, a tabuada do 3 vai aumentar de 3 em 3 e assim por diante. Então, olhem lá de novo com a professora. Vamos continuar. 3 vezes o número 4 é 12. Então, eu posso somar 3 ao meu número anterior. 9 mais 3 é 12. Muito bem. 3 vezes o número 5 é 15. Ótimo. Mas olhem só. Será que nós conseguimos completar a tabuada do 3 percebendo outra regularidade? Vejam, quanto é 1 mais 2? Olhem só, 1 mais 2, quanto é? 3, muito bem. Olhem aqui, eu tenho 3. Quanto é 5 mais 10? 15, perfeito. Olha lá então o que nós acabamos de descobrir, crianças, que a tabuada do 3 é a soma da tabuada do 1 mais a tabuada do 2. Muito bem, então vamos ver aqui quanto é 6 mais 12, crianças, ou 12 mais 6. Vocês sabem? 18, muito bem, então vejam aqui, 18. 15 mais 3 também é 18 e 3 vezes o número 6 é 18, ótimo! 3 vezes o número 7, falem aí para a professora, isso mesmo, 21. 3 vezes o número 8, posso somar 21 mais 3 ou posso somar 8 mais 16, vocês já sabem quanto é? 24, muito bem. Ótimo. 3 vezes o número 9, 27, muito bem. E 3 vezes o número 10 é muito fácil, isso mesmo, 30. Ótimo, crianças. Completamos a tabuada do 3. Agora, vamos completar a tabuada do 4. Será que nós conseguimos perceber mais regularidades? Olhem lá com a professora.
4 vezes o número 1, crianças. Quanto é? 4. Ótimo. 4 vezes o número 2. 8. Perfeito. Vamos já analisar aqui com a professora, crianças. O que o 4 é do 2? E o que o 8 é do 4? Vocês sabem responder para a professora? O 4 é o dobro do 2 e o 8 é o dobro do 4. Então, observem, crianças, que a tabuada do 4 é o dobro da tabuada do 2. Vamos ver aqui, olhem. Aqui eu tenho o número 6. Qual é o dobro do número 6? Vocês sabem? 6 mais 6. 12, muito bem. Então, a professora vai colocar aqui 12. Então, vejam lá. 4 vezes o número 3 é igual a 12. Perfeito. Olha que fácil. Vejam só que a tabuada do 4 também está aumentando de 4 em 4. Agora, vamos prosseguir. 4 vezes 4, quanto é? 16. Percebam, crianças, que eu tenho outro jeito de encontrar a tabuada do 4. Se eu somar 12 aqui, o resultado da tabuada do 3, mais o resultado da tabuada do 1, eu também vou ter o resultado da tabuada do 4. 12 mais 4, vamos ver? 12. 13, 14, 15, 16. Vejam que eu também posso encontrar a tabuada do 4 somando o resultado da tabuada do 3 mais a tabuada do 1. Olha que legal! Vamos ver aqui? 4 vezes o número 5. Quanto é 15 mais 5? Muito fácil. 20. Parabéns! Olha lá, conseguimos encontrar o resultado da tabuada do 4 somando o resultado da tabuada do 3 e do 1. Ótimo! E agora, crianças, quanto é 4 vezes 6? 24. Muito bem, eu posso somar esse resultado mais 4. Então, 24. Ótimo. 4 vezes 7, 28. Muito bem. 4 vezes 8, quanto é? 32. Muito bem, vamos falando com a professora. 4 vezes o número 9, 36. Muito bem. E 4 vezes o número 10 é 40. Perfeito, crianças. Olhem lá. Agora nós vamos fazer a tabuada do 5 junto com a professora. Continuem aqui. Então, 5 vezes o número 1 é 5. Percebam, crianças, que a tabuada do 1 aumenta de 1 em 1, a do 2 de 2 em 2, a tabuada do 3 de 3 em 3, a tabuada do 4 aumenta de 4 em 4 e a tabuada do 5 vai aumentar de quanto em quanto? Isso, de 5 em 5. Então, vejam, 5 vezes 1 é 5. 5 mais 5, quanto é? 10. Então, 5 vezes o número 2 é 10. Perfeito, crianças. 5 vezes o número 3, 15. Perfeito. 5 vezes o número 4, 20. Ótimo! Mas será que tem algum outro jeito de nós encontrar a tabuada do 5? Olhem aqui. Qual é o resultado que eu tenho aqui na tabuada do 4? 20, certo? E aqui na tabuada do 1. Muito bem, 5. Quanto é 20 mais 5, crianças? 25, isso mesmo, olha só. Então, eu posso encontrar a tabuada do 5 somando a tabuada do 4 mais a tabuada do 1. Olha que legal! 25. 5 vezes 6, alguém sabe? 30. A tabuada do 5 é muito fácil, não é mesmo? 5 vezes 7,
35. Muito bem. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. Muito bem, porque aumenta de 5 em 5. E 5 vezes 10, crianças? Muito fácil, não é mesmo? Mas será que eu tenho outro jeito? Tenho também. Olha só o resultado da tabuada do 3 e do resultado da tabuada do 2. Se eu somar 30 mais 20, quanto vai dar? 50, ótimo! 5 vezes 10 é igual a 50. Então, eu posso encontrar também o resultado da tabuada do 5, somando a tabuada do 3 com a tabuada do 2. Vejam quantas coisas legais nós conseguimos perceber nesse quadro da multiplicação, nesse quadro operatório. Olha só, e sabem, a professora vai contar mais uma coisa para vocês. Tem muito mais coisas para nós aprendermos nele. Então, agora a professora trouxe outro quadro. Olhem aqui com a professora. Esse quadro ele já está parcialmente preenchido, certo? Olhem aqui. Então, a professora vai iniciar circulando alguns números para vocês verem, crianças. E eu quero que vocês percebam o que a professora está fazendo com esses números, certo? Então, olhem aqui na bancada com a professora. Muito bem. Então, vejam, a professora vai iniciar circulando o número 1. O número 1 é o resultado do produto da multiplicação 1 vezes 1. Ok? Ah, e vocês sabem o que é produto, crianças? O produto é o resultado de uma multiplicação, certo? Então, vamos continuar lá. Olha só qual o número que a professora vai circular agora. Vou circular o 4. Esse número, esse é o produto da multiplicação do 2 vezes 2. Olhem só agora, a professora vai circular o número 9. Muito bem. O número 9 é o resultado, é o produto da multiplicação do 3 vezes 3. Muito bem. Agora, 16. O 16 é o resultado, é o produto da multiplicação 4 vezes 4. Vou circular o 25. Que é o resultado da multiplicação do 5 vezes o número 5. Então, vejam, crianças, o que está acontecendo? Quais são os números que a professora está circulando? Está circulando os números que o produto é o resultado de um número vezes ele mesmo, certo? Então, vamos circular o resultado de 6 vezes o número 6. É igual a 36. Ótimo! 7 vezes o número 7. 49. 8 vezes o número 8. 64. 9 vezes o número 9. 81. E 10 vezes o número 10 é igual a 100. Olha lá, então a professora circulou todos os números que são multiplicados por ele mesmo. Agora, continue observando aí. Olhem só, a professora vai colocar agora um barbante em cima dessa diagonal que acabou de se formar, crianças. Olhem só. Só deixa a professora arrumar aqui. Muito bem, crianças. Agora observem. O que vocês conseguem perceber dos números que estão aqui embaixo da diagonal com os números que estão acima dessa diagonal? Vocês conseguem perceber alguma coisa? Isso mesmo! Os números que estão abaixo da diagonal são os mesmos números que estão em cima. Perfeito! Eles estão simetricamente posicionados, certo? Em relação ao barbante que a professora acabou de colocar aqui. Mas por que será que isso acontece? Olhem só, a professora vai mostrar para vocês por que isso acontece. Olha só, a professora trouxe outro material aqui para mostrar para vocês. Vejam só. Olhem
Olha, a professora vai colocar aqui. Vejam só. Então, eu vou escolher um número aleatório aqui, crianças. Vamos pegar aqui o 12, que está aqui. Então, vejam só, a professora vai colocar esse outro material aqui também. Só um pouquinho. Muito bem. Então, observem aqui, crianças. Vamos observar esse resultado aqui, olhem. O número 12, que está exatamente aqui. Ele é resultado da multiplicação 4 vezes 3. E olhem, ele está abaixo da nossa diagonal. E agora vamos pegar o resultado 12 que está aqui, em cima da nossa diagonal. Opa! Muito bem. Então, vejam que aqui, para cima da nossa diagonal, nós também temos o resultado 12. E ele é o resultado, é o produto da multiplicação 3 vezes 4. Então, por que eles são iguais em cima e embaixo, crianças? Porque 4 vezes o número 3 é a mesma coisa que 3 vezes o número 4. Olha que legal, crianças, e isso se repete. Olhem aqui, observem o número 20 aqui com a professora, que está abaixo da nossa diagonal. Ele é o resultado da multiplicação 5 vezes 4, certo? Ele está aqui, mas ele também está aqui, olha, em cima da nossa diagonal, que a professora acabou de circular. Então, veja, ele também é resultado da multiplicação 4 vezes o número 5. Então, 5 vezes 4 e 4 vezes 5 é a mesma coisa. Muito bem. Então, deixa a professora tirar agora rapidinho aqui. Ótimo, que a professora tem mais umas coisas para mostrar para vocês. Olhem só, crianças, podem voltar a olhar aqui, que a professora já tirou e vai continuar mostrando mais curiosidades para vocês. Olhem então. Vejam que a professora deixou alguns espaços em branco, vocês percebem? Então, vejam o que vai acontecer agora. Vamos descobrir qual é o resultado, vamos ver, desse espaço aqui, crianças. Então, vejam, a professora vai posicionar o barbante aqui em cima dessa diagonal aqui. Conseguem perceber? Muito bem, crianças. Então, observe. Olhem só. Olhem só, crianças. Observem aqui a nossa diagonal. Observem os números que estão nas extremidades, crianças. Aqui eu tenho o número 10 e aqui eu também tenho o 10. Aqui eu tenho o número 9, aqui eu também tenho o número 9. Aqui eu tenho 16, aqui eu também tenho 16. A professora vai colocar aqui um pouquinho de ladinho, ó. O 21, também tenho 21 aqui. Aqui em cima da minha diagonal eu tenho o 24. Aí eu tenho o meu número aqui que eu multipliquei por ele mesmo e aqui embaixo ele está em branco. Vocês sabem dizer para a professora qual é o número que a professora tem que colocar aqui? Qual é o resultado, observando aí a simetria em relação ao barbante, crianças? Olha só, aqui eu tenho o 24 e aqui eu vou ter que ter o 24. Muito bem, olhem lá que legal! Então eu consigo fazer o meu resultado a partir da diagonal. Vejam só. Vamos descobrir agora qual é esse número aqui, olha, que está faltando. Deixa a professora posicionar aqui o meu barbante. Então, vejam os números que estão nas extremidades. Aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 40. Aqui eu tenho 45, aqui eu tenho 45, aqui eu tenho 48. E qual número eu preciso pôr aqui? 48 também, vejam, porque o 48 está em cima da minha diagonal, que a professora circulou, e ele tem que estar aqui também. Muito bem, crianças. Olhem só, a professora vai colocar ele aqui também. Vejam só que legal. Vamos completar com mais um número só? Então, vejam aqui. Vamos pegar esse agora, aqui dessa diagonal aqui. Vejam. Olha só.
aqui nas minhas extremidades eu tenho 70, certo? Aqui eu tenho 70, aqui eu tenho 72 e qual número eu preciso colocar aqui? Vejam lá, 72, muito bem! Olha que legal, quantas coisas nós descobrimos com apenas um material. Vocês viram, crianças, como é legal e divertido aprender a tabuada? Gostaram de todas essas curiosidades que a professora trouxe para vocês hoje? Que legal, eu espero que sim, crianças. Então, vamos observar o que nós aprendemos hoje? Então, hoje nós aprendemos que qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Aprendemos que o produto da tabuada do 4 é o dobro da tabuada do 2. O produto da tabuada do 3 é a soma dos produtos da tabuada do 1 e do 2. E observamos a simetria presente na tábua operatória. Quantas coisas legais, crianças! Vamos retomar o nosso objetivo, então? Nosso objetivo foi identificar no quadro operatório da multiplicação as propriedades aritméticas por meio de investigações matemáticas. Então, nós identificamos no quadro operatório da multiplicação todas essas curiosidades? Sim, nós vimos muitas curiosidades em um só lugar. Viram que legal, crianças? Então, o nosso objetivo foi atingido com sucesso. Então, olhem aí a tarefinha de casa de vocês, crianças. Meus queridos, observem a tábua operatória e complete com os números que estão faltando usando as propriedades que vocês estudaram em nossa aula. Então, vocês vão ver aí que tem alguns espaços faltando, colocar o número, então vocês vão poder completá-lo de acordo com o que vocês aprenderam aqui na aula de hoje, certo? Podem, a partir de outras tabuadas, podem ver a simetria lá em relação à diagonal, certo? Vocês que sabem o que vocês acharem que seja mais fácil para vocês, certo? Então, crianças, a nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula, crianças. Tchau, tchau. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de Formação Humana e Ensino Religioso? Hoje nós vamos continuar trabalhando com os valores humanos. Vamos ver os objetivos, então? Perceber a importância dos valores humanos para a boa convivência em sociedade. E hoje nós temos junto aqui também, novamente, o nosso amigo Joca. Tudo jóia, Joca? Tudo jóia, prof. Jóia com J de Joca. Exatamente. Isso! Você está bem? Eu tô super bem. Estou bem animado para nossa aula de hoje. Eu acordei só para assistir essa aula hoje. Olha que legal! Então vamos lá, que a nossa aula está bem bacana. Você lembra que na aula passada nós trabalhamos sobre os valores humanos? Lembro, sim. Eu lembro de ter aprendido que os valores humanos ajudam a gente a viver bem com as pessoas. Isso mesmo! E hoje nós vamos ver mais alguns valores humanos, aprender mais alguns valores humanos novos, assim, que nós não tínhamos visto na aula passada. Então, fica prestando atenção aí, Joca, pessoal de casa, que vai ser bem bom, bem jóia essa aula. Para nós podermos relembrar, então, os valores que nós trabalhamos na aula passada, nós vamos assistir um vídeo. Preste bem atenção na mensagem que esse vídeo traz para nós. Ele tem uma legenda ali embaixo que não é difícil de ler, é bem tranquila. Mas se você prestar atenção nas imagens, você já vai conseguir entender bem. Então, presta atenção aí.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เ
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Que bonito esse vídeo, né, Joca? Sim, prof. Eu me emociono cada vez que eu vejo, dá assim aquela emoção no coração em ver quantas atitudes bonitas desse rapaz ali do vídeo, não é mesmo? Sim, porque hoje em dia o mundo tá tão maldoso que quando a gente vê pessoas fazendo bem, a gente se emociona, como você falou agora mesmo. Isso mesmo, a gente sente assim o nosso coração ficar mais quentinho, porque a gente vê pessoas praticando o bem. E isso está bem relacionado aos valores humanos que nós começamos a aprender na aula passada e vamos continuar hoje. Olha lá, vamos relembrar então? Os valores humanos são princípios que conduzem a vida de uma pessoa, fazem parte da nossa consciência e da maneira como vivemos e nos relacionamos em sociedade. Então, os valores humanos são essas atitudes bonitas que aquecem o nosso coração, que nos deixam felizes, que nos fazem bem, que fazem o bem, espalham o bem por onde nós passamos. Não é mesmo, Joca? Sim, prof. Isso mesmo. Olha lá. Vamos relembrar então os valores que nós já trabalhamos na aula passada. E aqui a professora colocou as mãozinhas estendidas, mãozinhas de amor, mãozinhas que fazem boas atitudes. Olha lá os valores que nós trabalhamos. Me ajuda, Joca, olha lá. Tá. Trabalhamos amor, respeito, amizade, gratidão. E tudo isso nos ajuda a construir um mundo com paz, né? Que é o que nós tanto precisamos. Paz para viver, né? No mundo com as outras pessoas. Para nós podermos conhecer os valores que serão trabalhados nessa aula de hoje, nós vamos prestar atenção agora nessa história. O nome dessa história é A Semente da Verdade. Presta bem atenção nas atitudes das pessoas dessa história e vai percebendo os valores humanos aí nessas atitudes. É uma história bem bonita, uma história para ser guardada também aqui dentro do coração, certo? Então, presta atenção na história e chegou a hora da história. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou a Alice, contadora de histórias, e vim aqui para contar uma história para vocês sobre um certo imperador. Era uma vez um imperador que queria organizar a casa, organizar o seu sucessor, e então ele pensou: nada melhor do que chamar as crianças, porque o futuro depende das crianças. E então, assim ele fez. Chamou todas as crianças, entregou para elas uma semente e pediu para que cuidassem durante 1 ano dessa semente. Depois de 1 ano, eles trariam a planta, e a planta mais linda, nascida dessa semente, essa então seria o seu sucessor. E assim foi.
Um dos meninos levou a planta, fez um buraco na terra, colocou ali a semente, puxou a terra e deixou que nascesse. Só que dali não nasceu nada, nadica de nada. O outro pegou um vaso bem bonito, colocou terra, colocou adubo, fez um buraquinho, colocou a semente, cobriu, colocou água e ficou esperando. Colocava no sol o vaso, tirava do sol, colocava no sol, tirava do sol. Só que ali não nasceu nada. E tinha um menino que tinha uma fama de ser o maior jardineiro de todos os tempos. Ele então preparou a terra com todo carinho, colocou a semente ali e ficou esperando. Colocava água, colocava adubo, conversava com a semente e nada. Não nasceu absolutamente nada. E o tempo foi passando. E eis que depois de 1 ano, eles teriam que levar para o imperador a planta que havia nascido daquela semente. Foi aí que o primeiro menino chegou. Ai, imperador, a semente era muito boa, olha! Ai, nasceu um pé de milho maravilhoso. Olha que espigas boas, bonitas e viçosas, imperador. Olha isso. Eu realmente cuidei muito bem da minha semente. Olha que planta bonita. O imperador olhou para o menino com um olhar tão triste e disse: não, você não pode ser o meu sucessor. O segundo menino, chegou com uma planta ainda maior. Olha, imperador, que planta enorme nasceu da semente que eu ganhei. Eu cuidei da semente. Ai, essa planta enorme vai enfeitar o palácio. Ai, nós vamos colher esses milhos. O imperador olhou para ele assim, com uma tristeza no olhar. Não, você não pode ser o meu sucessor. Foi aí que o terceiro menino chegou até o imperador, assim, com as mãos vazias. O imperador olhou para ele e disse: onde está a planta que você cultivou durante todo esse ano? Ele então olhou para o imperador e disse: eu sinto muito, mas a semente não vingou e a planta não nasceu. Eu dei todo o meu amor para ela, coloquei água, coloquei adubo, mas não nasceu planta nenhuma. O imperador então encheu seus olhos de alegria, abriu um sorriso, olhou para o menino e disse: eis que encontrei o meu sucessor. As sementes que entreguei a todos vocês eram sementes já cozidas e não nasceriam plantas nenhuma. E você me trouxe a verdade, a semente da verdade. Então, a partir de agora, eu já posso contar com o meu sucessor. Todos naquele império ficarão muito felizes, porque o sucessor do imperador, ele seria honesto, justo e principalmente não usaria de mentira para enganar o seu povo. E pirilim pim pim, essa história chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra, agora junta as duas, dá tchau para a contadora e até a próxima! Você viu que história bonita, Joca? Muito, profi! Sim, você viu o quanto que as atitudes desse menino, por ele estar praticando os valores humanos, ele foi reconhecido pelo imperador.
e foi considerado o escolhido para suceder, para substituir o imperador. Olha que importante que é você poder praticar os valores humanos, o quanto que pode fazer a tua vida ser totalmente transformada, não é mesmo? Sim. Então olha lá, com essa história nós vamos aprendendo o primeiro valor de hoje, a honestidade. Você sabe o que é honestidade, Joca? Eu acho que pelo que a história passou pra gente, é ser verdadeiro. É isso? Isso mesmo. Honestidade é ser verdadeiro, não mentir, não enganar. O que aconteceu lá naquela história? Cada criança recebeu as sementinhas. O menininho lá da história, bem dedicado, ele plantou, se dedicou, cuidou da plantinha, mas ela mesmo assim não nasceu. As outras crianças receberam os mesmos tipos de semente, mas quando eles viram que a semente não nasceu, eles foram e trocaram as sementes, pelo que nós entendemos na história. Será que eles foram honestos, Joca? Não. Não. E aí, o que aconteceu no final? O imperador viu que aquele menino era o único que estava sendo honesto. Ele era o único que estava falando a verdade, mostrando as suas sementinhas mesmo sem produzir nenhuma flor. Mas ele estava falando a verdade, estava sendo sincero. Então ele foi escolhido para ser o imperador da China. Olha lá. E a honestidade é também o exemplo que está aqui que nós vemos nessa figura. O pai chega para o filho e pergunta, e comenta, né? Seu irmão vive quebrando as coisas. O menininho podia pensar, eu vou me livrar dessa e vou dizer que foi meu irmão mesmo que quebrou. Mas o que aconteceu? Ele escolheu falar a verdade, né, Joca? Sim. Ele falou, não, pai, fui eu que quebrei. Então ele resolveu ser honesto, falar a verdade. Prudência. Conhece essa palavra, Joca? Prudência? Eu acho que eu já ouvi falar, mas eu não sei muito bem o que ela significa, não. Não sabe? Então vamos aprender juntos, vocês aí de casa. Vamos lá, então? Prudência. Quando nós agimos com prudência, nós refletimos sobre nossas ações. Agimos de forma justa, evitando o mal. Então, quando nós agimos com prudência, diante de situações, nós primeiro vamos parar, pensar, para depois agir. Vamos pensar o que é melhor fazer. Se eu vou escolher fazer o que é errado ou vou escolher fazer o certo. O menino da história escolheu fazer o quê? O certo. O certo. E, prof, sabe de uma coisa? A minha vovó fala sempre pra mim que é bom a gente nunca tomar atitude logo de cara, logo diante da situação. Ela diz que nada como um sono, uma noite bem dormida, para daí sim a gente fazer aquilo, porque às vezes lá na emoção do momento a gente acaba colocando os pés pelas mãos. É verdade, nós precisamos pensar. E é bem o exemplo do menino da história. Quando ele foi vendo que a plantinha dele não ia nascer, ele foi ficando triste. Mas aí o pai dele falou, não, espere, tenha paciência. E quando chegou o dia dele levar a plantinha lá pro imperador ver, ele já tinha pensado, não, eu vou levar e vou falar a verdade. Então ele agiu com prudência, ele preferiu mostrar, olha, minha plantinha não nasceu, eu estou falando a verdade, eu estou sendo prudente. Ele poderia ter escolhido não falar a verdade, né? Daí ele ia ser imprudente. Responsabilidade. Você é um menino responsável, Joca? Eu sou. E sabe o que eu faço sem ninguém me pedir? O quê? Eu faço as minhas tarefas, eu escovo meu dentinho, eu tomo banho. E isso, a minha família, ninguém precisa ficar no meu pé não para fazer as coisas. Sim, porque você já é grandinho, né? É igual o pessoal lá de casa. Vocês já são grandinhos, tem tarefas que vocês já sabem que devem fazer e não precisa ninguém ficar mandando. Isso é ter responsabilidade, é saber dos nossos compromissos e cumpri-los todos os dias, aquilo que é necessário nós fazermos. Igual aqui, ó, nessas imagens. Olha o menininho ali arrumando a cama dele, né? Arrumando a cama, organizando o quarto. São tarefas que nós podemos fazer todos os dias. Não precisa a mãe ficar falando, vai lá arrumar o quarto. O pai dizer, junta essas coisas aí do chão.
Não, são coisas que nós temos que ter responsabilidade e cumprir com as nossas tarefas. Olha lá, estudando, cumprindo com as tarefas aqui do Vem Aprender, assistindo às aulas, entregando atividade na escola. Tudo isso é cumprir com a nossa responsabilidade. Coragem. Você é um menino corajoso, Joca? Eu acho que eu sou, mas olha, aquela imagem ali, daquela menina tomando uma injeção, eu tenho um pouco de medo, mas eu tomo, prof. Mas eu vou confessar, eu tenho um pouquinho de medo porque é uma agulha que entra na gente e dói um pouquinho, né? Sabe que a professora também vai confessar, eu também tenho um pouquinho de medo assim de tomar injeção, vacina, mas é algo bom, algo que é bom para nós, vai fazer bem. Então nós temos que ter coragem, enfrentar os nossos medos, né? Ser fortes, corajosos e vencer os obstáculos, os nossos medos. O menino da história, comentando aqui ligeirinho, ele foi corajoso para dizer a verdade, não foi? Sim. Ele poderia ficar com medo, né, e esconder a verdade. Não, ele foi corajoso, ele falou, olha, imperador, eu infelizmente fiz o que eu pude, mas a sementinha não nasceu. As outras crianças não foram corajosas, elas viram que a sementinha não nasceu, mas preferiram esconder, ficaram com medo do imperador. Então nós precisamos ter coragem até para falar a verdade. Humildade. Você sabe o que é humildade, Joca? Eu sei. Sabe? Humildade é quando, por exemplo, eu sei de uma coisa e eu sei de uma coisa, ou eu tenho uma coisa e eu não fico me aparecendo porque eu sei ou porque eu tenho alguma coisa. Eu tenho aquilo, eu dou valor, mas eu não fico pensando que eu sou melhor que os outros por ter aquilo ou por, né, enfim, esse tipo de coisa. Isso, às vezes a pessoa tem alguma coisa, ela fica se exibindo, fala, eu tenho, você não tem, eu tenho. E é assim que a gente tem que fazer? Claro que não. Não, nós precisamos agir com simplicidade e assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência, sem soberba. O que é soberba? É isso que a gente está falando, ficar se achando tal, melhor que os outros, achar que você é superior do que as outras pessoas, que merece mais que as outras pessoas, ficar se exibindo. E isso não é legal, porque nós somos todos iguais, nós devemos nos tratar todos iguais, todos com amor e respeito. Então, olha lá, um exemplo bem daquilo que nós estamos falando. Olha esse carinha ali da tirinha. Eu sou bem humilde. Aliás, sou a pessoa mais humilde do mundo. Será que ele está sendo humilde, Joca? Não, nem um pouco. O simples fato dele estar falando dele ali, que ele é o mais humilde do mundo, já mostra que ele não é. Porque se ele fosse de verdade, ele nem ia estar falando sobre isso, né? Isso, ele não ia estar se achando tal ali, né? Olha lá, olha o que esse pai está falando para o menininho. A humildade nos permite reconhecer os próprios erros e aprender com eles. Então isso também é humildade. Se eu cometo um erro, se eu faço alguma coisa que não foi tão legal, é eu reconhecer que eu errei, eu pedir perdão, eu falar, puxa, eu errei, me desculpa. Não é eu ser arrogante, eu sei o que eu faço, eu vou fazer isso mesmo. Quantas vezes, né, às vezes a gente age assim e não é certo. Nós devemos reconhecer os nossos erros, pedir desculpa, porque olha lá, humildade é sinal de sabedoria, de grandeza. É quando aqui dentro nós somos grandes, nós mostramos para as pessoas quanto de bondade tem dentro de nós. Né, Joca? Tá prestando atenção aí? Tô sim. Tá gostando? Tô sim. O próximo valor, dedicação. Você é um menino dedicado, você já falou que é responsável, então você é dedicado também, não é? Ai, prof, que medo de ficar falando de mim, daí parece que eu não sou humilde. É verdade. Mas eu sei que você é um menino humilde. Só essa atitude aí tua já mostrou que você é humilde. Então tá bom. Né? Mas eu sou dedicado, eu acho, porque eu procuro sempre fazer as coisas que eu tenho que fazer. Isso mesmo. Dedicação é a capacidade de se entregar à realização de um objetivo. Então é quando nós temos que cumprir, chegar numa meta, chegar num objetivo. Por exemplo, vocês, em que vocês precisam se dedicar aí na casa?
nos estudos, para que vocês consigam terminar o ano, aprender muitas coisas, adquirir muito conhecimento, ir para o próximo ano, aprender a ler, a escrever, a matemática, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso futuro. Então, olha lá, o menininho está construindo a escada dele para poder alcançar o objetivo. E é assim que nós andamos na nossa vida, construindo, nos dedicando para alcançar os nossos objetivos. Bom humor. Você aí de casa é uma pessoa bem-humorada? Você é alegre? Você é alegre, Joca, sem falar que você é orgulhoso? Você é alegre? Eu acho que eu sou. Eu sempre faço as pessoas rirem comigo. Eu vejo que você é bem alegre. E é assim que nós temos que viver a nossa vida. Não procurar ver só o lado ruim das coisas, mas procurar viver com positividade, vendo as coisas boas da vida, sendo alegre, mesmo se você estiver enfrentando um momento difícil. Mas se a gente enfrenta a dificuldade com um bom humor, tentando ver o lado bom das coisas, a dificuldade passa mais rápido do que a gente ficar emburrado, reclamando, não é mesmo? Paciência. Será que a gente é paciente sempre? Será que você tem paciência? Pensa aí um pouquinho. Prof, Oi. Eu acho que tudo que você está ensinando, a gente precisa treinar, né? Porque Verdade. Às vezes a gente pode pensar, por exemplo, eu posso achar que eu tenho paciência, mas às vezes eu posso perder a paciência, porque é normal. É normal. São muitos sentimentos todos os dias, mas a gente precisa sempre buscar ser paciente. Isso, por isso que nós estamos aprendendo, porque por isso que tem essa disciplina, né, aqui na TV, na escola, para vocês aprenderem sobre os valores humanos, aprender e treinar, refletir sobre as suas ações, pensar para agir e colocar em prática, mesmo que seja difícil. Às vezes a gente perde a paciência, né? Às vezes a gente fica bravo, irritado, mas é tudo uma questão de eu pensar e escolher o que é certo e desprezar aquilo que é ruim, aquilo que é errado, né? Perseverança. Não desistir diante das dificuldades. É aquilo que a gente já falou, tá bem ligado à dedicação também. Olha lá o menininho, mesmo que quando ele viu que a sementinha dele não ia crescer, ele foi cuidando dela, trocou ela de vaso, regou, colocou no sol, ele teve perseverança, ele não desistiu no primeiro momento. Ele poderia pegar no primeiro momento, perder a paciência e jogar as sementes lá longe, não podia? Podia, né, Joca? Podia, mas o que ele fez? Ele foi perseverante, ele continuou, não desistiu. E olha, essa imagem nos mostra muito bem esse exemplo. Esses dois homens lá, ó, eles estão cavando, né? Cavando para chegar no diamante lá, ó, no tesouro. Esse aqui tá bem empolgado, falta um pouquinho ainda para ele. Mas esse aqui, ó, tava pertinho dele chegar ali no tesouro e o que ele fez? Desistiu. Ele foi perseverante? Não. E às vezes a gente perde coisas boas na nossa vida por desistir. Prof, posso dar um exemplo? Pode. Então, sobre a pandemia. Lá no comecinho da pandemia, todo mundo ficou muito assustado, né? As pessoas usavam máscara, ficaram em casa, mas aí o tempo foi passando e parece que as pessoas foram esquecendo de tudo. E isso piorou a nossa situação, porque a gente podia estar muito melhor. Então as pessoas precisam ser perseverantes, porque se a gente não for, não tem como passar desse momento difícil. É verdade. Nós precisamos, o mundo inteiro agora precisa ser perseverante. E qual que é o nosso tesouro final lá? É a cura. É a cura, é a saúde de todos, é nós estarmos bem, poder nos abraçar novamente, né? Estarmos perto de quem nós gostamos. Então, nós precisamos ser perseverantes nos cuidados para poder enfrentar e essa pandemia ir embora, não é mesmo? Esperança. E bem disso que nós estamos falando, né? Esperança que coisas boas vão vir, né? Que essa pandemia vai passar, que todas as dificuldades que nós estamos tendo agora vão passar e nós vamos estar melhores.
A esperança é isso, é acreditar que uma coisa muito desejada vai acontecer, uma coisa boa vai chegar em nossa vida. Olha lá, mesmo se nós estivermos em dificuldade, olha, essa plantinha aqui, ó, em volta dela a terra está bem seca, mas no meio da sequidão, no meio da terra seca, começou a nascer uma plantinha. Então isso significa esperança. Mesmo que está tudo difícil, mas algo bom começa a brotar lá dentro do coração, aquela confiança de que vai melhorar, de que vai ficar bem a nossa situação. Olha lá, bem o exemplo que nós estávamos comentando agora, né, Joca? Ó, o mundo inteiro triste, sofrendo, né, nessa situação que nós estamos enfrentando com a pandemia, mas nós temos esperança que tudo vai ficar bem, né? Olha lá, todo mundo feliz, todo mundo alegre, se abraçando, com muito amor. A esperança está ligadinha junto com a fé. A fé é isso que nós estamos falando, ó, é a confiança, a crença em algo ou alguém, ou ainda a esperança de um futuro melhor. Então a fé é lá dentro de nós quando nós acreditamos que vai melhorar, que nós vamos conseguir superar as dificuldades e que vai acontecer coisas boas em nossas vidas. Né, Joca? Você tem bastante fé? Eu tenho, prof, eu tenho muita esperança de que as coisas vão melhorar e é muito legal ver que a fé é algo que muda de pessoa para pessoa, né? Por exemplo, a minha avó tem um jeito de manifestar a fé dela, mas outras pessoas da minha família têm outro, e eu sei que no mundo todo mundo tem a sua fé, tem a sua crença, e isso é muito legal. É verdade. Cada pessoa tem a sua maneira de acreditar em coisas boas. E isso está relacionado com um conteúdo que nós vamos estudar nas próximas aulas, que são as religiões. Então nós vamos estar aprendendo como as pessoas em vários lugares do mundo, cada pessoa tem a sua maneira de expressar a fé. E da fé surgem os diversos tipos de religiões que existem. E não é porque o Joca acredita em algo, tem a fé dele e eu tenho a minha, que eu posso desrespeitar ele. Ele tem o jeito dele de acreditar em algo bom e eu também tenho o meu jeito de acreditar em algo bom. E assim nós vamos nos respeitar. Não é mesmo? Olha que legal, né? Se você tem a tua crença, eu tenho a minha, ao invés de a gente brigar e querer disputar para ver quem tá certo ou tá errado, a gente pode aprender um com o outro as coisas boas que cada um sabe, né? E isso, assim nós vamos aprendendo um pouquinho de cada lado, juntando muitas coisas boas, muitos valores humanos, né? Para guardar aqui dentro. Eu estou muito animada para estudar as religiões, porque eu gosto muito desse assunto. Sim, eu também estou bem animada. E você aí de casa? Vamos juntos, né? Na próxima aula vai ser bem legal. Agora chegou um momento bem importante para a gente finalizar a nossa aula. Um momento de reflexão. Lembram lá do parar para pensar, respirar, pensar nas nossas atitudes? Esse é o momento agora para a gente colocar isso em prática, para a gente refletir. Olha lá o que a gente vai pensar, ó. Como estamos agindo? Estamos colocando em prática os valores humanos? Você aí de casa, pensa um pouquinho, para aí, respira, pensa. Será que eu estou colocando os valores humanos em prática no meu dia a dia? Em que nós precisamos melhorar? Nós precisamos tentar ser pessoas melhores a cada dia. Eu preciso pensar que eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor ainda. Porque assim eu vou conseguir conviver bem com todo mundo, eu vou espalhar o bem onde eu estiver e vou poder contribuir para a paz, para que haja muita paz no mundo. Né, Joca? Sim. Você está pensando aí? Eu tô. E eu tô feliz por saber que eu sou uma criança ainda e já sei de tudo isso, né? Porque tantas pessoas não tiveram oportunidade de aprender essas coisas. Às vezes adultos, né, nem param para pensar. Mas você aí de casa pode também estar comentando, conversando com a tua família sobre isso que nós estamos aprendendo aqui na aula, sobre os valores humanos. Vamos aqui na mesa agora para a gente pensar um pouquinho juntos? Olha só, ainda nesse momento de reflexão, aqui a professora trouxe, lembra do vaso lá do menininho
que ele iria plantar as sementes? Então aqui, ó, eu trouxe um vaso com terra e as sementes. Ele plantou sementes que não cresceram, né? Mas nós, na nossa aula aqui e na nossa vida, nós queremos plantar sementes que vão crescer e queremos cuidar dessas sementes. Essas sementes não são sementes que nós vamos plantar na terra, são sementes que nós vamos plantar dentro do nosso coração e também por onde nós passarmos na vida das pessoas. Então me ajudem aqui. Você também, Joca, me ajuda aqui, ó. Aqui está o nosso coração, aqui, ó, uma grama verdinha para a gente colocar as nossas sementes, os nossos valores. Amizade. Nós podemos plantar amizade na nossa vida? Sim. Sim. Respeito. Sim. Amor. Com certeza. Me ajuda aí de casa também, quero escutar vocês. Honestidade. Sim. Mentira. Não, isso aqui fica de fora, não é uma semente boa para plantar, né? Esperança. Sim. Paciência. Sim, muita paciência. Ódio. Credo. Não, deixa bem longe, bem longe, né? Não queremos plantar essa semente de valor humano. Não. Isso não é um valor, é um antivalor. Humildade. Sim, né? Com certeza. Bom humor. Coragem. Perseverança. Sim, né? Não desistir. Medo. Será que nós queremos ter medo na nossa vida? Não, eu odeio ter medo. E é muito ruim ter medo, né? A gente tem que buscar ter coragem sempre. Paz. Muita paz, né? Gratidão. Lembram da aula passada? A gente ser grato, agradecer, né? Pelas coisas que nós temos, por aquilo que nós somos, né? Confusão. Será que nós queremos plantar confusão na nossa vida? Não, isso tem que deixar bem longe. Então, olha só. E muitos outros valores que a professora nem colocou tudo aqui, senão... Tem mais? Tem muito mais aqui, mas hoje a professora só colocou aqui, esses aqui, né? Mas quantos valores nós aprendemos durante a aula, né? E assim, vamos ver então qual será a nossa tarefa? Será que eu vou conseguir fazer? Eu acho que vai, se você prestou atenção, né? Olha lá, aqui no número 1, é bem o que nós fizemos agora. Pensar, será que nós estamos praticando os valores? O que nós precisamos melhorar nas nossas atitudes, no nosso dia a dia? Vocês vão escrever ali. E aqui, ó, bem o que a professora fez ali agora. Quais sementes vocês estão plantando? Quais as sementes boas que nós temos que plantar? As sementes boas nós podemos relacionar com os valores humanos que nós queremos plantar na nossa vida e pelo mundo, né? Alcançamos os objetivos dessa aula? Será? Será, Joca? Sim! Percebemos a importância dos valores humanos para a boa convivência e sociedade? Prof, eu entendi que só por meio dos valores humanos, quando a gente coloca eles dentro do nosso coração, como você fez ali, é que a gente consegue viver bem com todas as pessoas. Isso mesmo, bem isso, Joca. Olha lá, o pensamento do dia, então, vamos ler juntos? Procure cultivar sementes do bem, pois elas sempre retornam em forma de luz, em gestos de amor, em doces momentos de paz. Então esse pensamento fecha tudo que a gente aprendeu hoje. E as referências que a professora usou para essa aula, e vamos falar juntos agora, Joca, para terminar bem linda a nossa aula sobre valores humanos? Vamos! Juntos podemos construir um mundo mais humano! Um abraço, um beijo e até a próxima aula, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, crianças!